E aí, galera? Muito bom! Tô aqui hoje aqui no segundo episódio do Café Coach Prosa. Eu acho que eu descobri o que eu mais gosto de fazer, é prosear. E hoje eu tô com uma pessoa aqui que é meu amigo de longa data, mas muito tempo. E ele disse para mim uma vez que eu devia escrever um livro e que deveria contar histórias, porque eu sou um bom contador de histórias. E foi esse cara, que é o meu convidado de hoje, que disse para mim: escreva. Eu falei: ô, Fred, eu não sei escrever bem, não. Aí eu escrevi o Nem 8 Nem 80 e eu devo a esse cara ter iniciado a minha pequena carreira de escritor. Porque quem está aqui comigo hoje é um amigo de longa data. Eu tenho aqui um currículo aqui para ler dele, mas eu fico tão à vontade para falar do Alfredo Castro que eu acho que se eu for ler não vai ficar tão bom. O Alfredo, meu colega de faculdade, engenheiro que nem eu, tive o prazer de trabalhar com ele. Foi ele que me deu a primeira oportunidade de estagiar em cálculo estrutural na Ivon Correia Filho. E lá também tínhamos um grande amigo, colega de turma, Reni Gregório. E Reni era desenhista e eu comecei lá estagiando, fazendo método de cross, o Alfredo vai lembrar disso aqui, na mão, até que depois o Ivon permitia que a gente usasse a calculadora para poder fazer o cálculo. Esse cara que eu estou falando, que eu tenho o prazer de estar aqui hoje, foi ele que fez eu migrar para a área de consultoria internacional. Esse cara sempre foi um desbravador, ele foi trabalhar numa consultoria internacional, na KPMG, e aí eu falei: Alfredo, como é que você conseguiu entrar numa empresa dessa? Cara, pô, isso aqui é um outro mundo. E aí, por uma coincidência, eu estava há anos já numa empresa de TI, eu vi um anúncio da Deloitte e mandei um currículo lá em inglês, que foi ele que fez o summary, porque o currículo tinha que ser mandado em inglês, então eu mandei o currículo em português, ele fez o summary para mim, e eu passei no processo. Tinha uma pilha gigantesca de currículos e eu fui selecionado, e até nessa época continuamos colegas. Depois eu fui trabalhar na Golden Cross, e tinha uma grande demanda para melhorar os processos da empresa, mas principalmente fazer com que aquele time que estava no último lugar de pesquisa, na pesquisa de qualidade, na pesquisa de vontade de trabalhar, clima organizacional, era o último colocado. Eu levei o Alfredo, na época ele tinha escrito um dos primeiros livros dele, ele é autor de dezenas de livros, e ele foi fazer um trabalho sobre motivação. E esse cara ensinou para a gente que não existe motivação, existe automotivação, que está dentro da gente. E olha, o Zap em Ação, o livro que ele tinha acabado de escrever na época, um best-seller, foi ótimo, foi maravilhoso, transformou a vida daquelas pessoas. Então, esse cara que eu estou trazendo para vir aqui falar com vocês é professor de diversos MBAs na FIA, lá em São Paulo e no mundo, porque esse cara é abusado, ele dá treinamento em diversos idiomas, né? Enquanto eu ainda estou tentando aprender inglês, que eu falo que tentando a gente não aprende nunca, esse cara acabou de sair de um treinamento, treinando pessoal na Bolívia, no Peru, em espanhol. Ele é abusado, ele vai dar treinamento na China, ele vai dar treinamento nos Estados Unidos, na Europa. É um cara que realmente... E escreveu um livro recentemente sobre storytelling. E se esse cara diz que eu sou um contador de histórias, eu não podia deixar de convidá-lo para falar sobre storytelling. Talvez eu seja um bom storyteller. Depois ele vai dizer se eu fiz a pronúncia correta. Mas entre tantas experiências do Alfredo, esse cara, eu diria que ele tem algumas especializações na área de liderança, é um coach maravilhoso. Esse cara fez coaching, eu acho que fez, depois a gente pergunta para ele, para aquele cara famoso da TAM, o Rolim, comandante Rolim. Esse cara fez vários processos em grandes empresas multinacionais. Tive o prazer de ser o consultor de um desses projetos. Se eu não me engano, um deles foi na Nasca Cosméticos, em São Paulo, muito bacana. E esse cara, além de liderança, coach, storytelling, para mim, ele é um grande impulsionador de pessoas para o sucesso. Então, eu queria agradecer a esse cara por ter aceito esse convite e por ter me impulsionado a escrever meu primeiro livro, Nem 8 Nem 80, e por ter escrito o prefácio
do meu livro mais recente, o Auto-Coaching, Seja Dono do Seu Destino. Meu amigo, seja muito, mas muito bem-vindo, porque esse Café Prosa vai ser muito gostar. Alfredo Castro, meu amigo, muito Primeiro de obrigado. coração para coração, Coração certo? com coração, com certeza. É. Eu estava escutando suas palavras e estava me lembrando de várias histórias que nós dois temos juntos, né? E uma delas, você morava em Niterói, eu morava no Rio de Janeiro, e a gente, num dia, tinha terminado um trabalho, os dois iniciando sua vida com muito poucos recursos ainda, a gente estava no barco, né? Na barca, na lancha, e um sentado num degrau da escada, o outro no outro degrau, e a gente conversando sobre a vida, e a gente sonhava alto. É verdade. Aí, há cerca de um ano atrás, eu fiz uma ligação para o Luciano, a gente ficou 2 horas no telefone falando. É Aí verdade. ele, só depois de 1 hora e meia, ele falou assim, Alfredo, que legal. Pô, cara, você está aqui no Rio? Eu disse, não, Luciano, eu estou em Nova York. Ele falou, caraca. Eu falei assim, caramba, então da barca de Rio, Niterói para Nova York, entendeu? Então, Exatamente. E, Alfredo, a gente tem muitas histórias, eu acho que esse Café Coach vai ser muito prazeroso, não tem dúvida disso, mas eu vou começar fazendo uma pergunta bem básica para você. sim. O que é esse tal de que está na moda? Você sabe, eu sou professor de gestão de marketing, vários cursos de MBA na UF há muitos anos, e a galera vem falando de storytelling. Storytelling hoje no marketing, em vendas, é top. Mas hoje eu vou te fazer uma pergunta. O que é storytelling para esse nosso escopo aqui de fazer com que as pessoas... Você conhece a minha metodologia, né? Do eu comigo mesmo, eu com os outros, eu e meu trabalho, e o foco hoje é no eu comigo mesmo. Como é que o storytelling explica para mim o que é e como é que ele pode ajudar nessa história de construir temporadas novas da série da vida? O que é storytelling? Legal. Primeiro, eu vou ser muito simples, tá? Segundo, que quando você fala do teu tripé, da tua metodologia, acho que o pessoal não sabe, mas eu tive a honra de ler os originais desse teu livro e fiquei tão feliz que ele falou assim, então, por que você não escreve o prefácio? Aí eu escrevi, então, isso me honra muito. Sendo simples, pessoal, todos nós contamos histórias, tá? Então, aquela vez que você diz assim, puxa, rapaz, lembra de uma vez? Poxa, ontem, olha, estava tudo indo certo, eu estava indo para o trabalho, olha, eu estava fazendo arroz e aconteceu isso assim, assim. História é todas as vezes que, aí agora se liga no que eu vou explicar. A gente conta alguma coisa que aconteceu fora do que é a rotina normal. Então tem que ser alguma coisa extraordinária, tá? Alguma coisa que saiu daquela nossa rotina. 2, que envolva alguém especial. Ou pode ser um conhecido, um parente, ou eu mesmo. E 3, que teve uma dificuldade, entendeu, Luciano, e todos que estão nos ouvindo, que teve assim algum tipo de, sabe, obstáculo para superar, mas a gente conseguiu superar esse obstáculo. Então são 3 coisas que a gente tem que levar em consideração. Isso a gente chama de história, é uma história. Uhum. A gente confunde muito a história que a gente conta, graças a Deus, para as crianças. Você tem filhas maravilhosas, eu tenho um casal de filhos que me ensinou muito, né, muitas coisas, e eles me ensinaram, por exemplo, a beleza da vida. Então eu contava histórias para eles. Não é só dessas histórias que eu estou falando. O storytelling também pode ser utilizado, e sem a gente perceber, no mundo corporativo. Então, quando eu sou um líder, quando eu sou um empresário, quando eu monto, por exemplo, uma papelaria, quando eu vou trabalhar numa determinada empresa, eu já posso contar histórias com esses elementos. Então, Luciano, sabe, o storytelling é muito útil para a gente. Só que, aí vem a questão, a gente não se dá conta de que a gente sabe contar histórias. Você, por exemplo, é um excelente contador de histórias, mas às vezes a gente não se dá conta de que a gente podia contar a história de uma forma melhor. Então é por isso que o storytelling é tão, sabe, buscado. As pessoas querem entender como contar melhor as histórias. Alfredo, como tudo na vida, né? O Tony Robbins, considerado o coach número 1 do mundo, né? Que eu tive o prazer de estar com ele lá naquele treinamento de São Paulo. Ele diz o seguinte, né? A gente tem que aprender a modelar as histórias de sucesso, né? E ele conta no primeiro livro dele, lá atrás, de 30 anos atrás, ele fala muito de histórias de pessoas que, por exemplo, ficaram tetraplégicas e que
aquilo foi uma mudança muito positiva, e aí ele passou a modelar o que esse cara tem de diferente, que enfrentou uma adversidade tão drástica dessa e conseguiu tanto sucesso. Então, ele fala muito de modelar. O storytelling, na realidade, ele nasceu de observações de grandes executivos contando histórias, dos filmes, porque o que é um bom roteiro de filme? Você que sempre gostou muito de cinema, né? Você sempre observava, esse diretor é bom. Né? Eu nem entendia qual era o trabalho do diretor e você estava analisando o trabalho do diretor. É aquela história, aquele roteiro que tem revés. Né? Aquele que tem uma dificuldade, mas o cara consegue superar. Aquele protagonista, e aí eu acho que tem muito a ver com o trabalho do coach, né? Que eu digo o seguinte, quando as pessoas chegam para mim para fazer um trabalho de coach e que estão infelizes, porque o coach, quem procura, está numa situação atual que está infeliz. Eu pergunto, seu nível de insatisfação? Se o cara diz 6, eu digo, vai embora. Ele tem que estar com 8, no mínimo 8, mas eu digo 9, 10 é ótimo, porque aí o cara está a fim de mudar. É isso. Eu simplifiquei demais, ou é por aí? Não, é por aí. E outra coisa, você tem uma missão muito nobre, que é ser coach. Inclusive, todas as pessoas que já tiveram a oportunidade de receberem, de fazerem o processo de coach com você, sabem do que eu estou falando. Agora, vamos colocar de uma forma bem simples, para todo mundo entender. O coach não faz as decisões, não toma as decisões pelo coach, Claro. mas o coach, ele ajuda o coach a ele descobrir justamente essa sua história. Então, isso é muito legal. Uhum. Você citou aí do comandante Rolim. Eu tinha me prometido, até ele fazer a passagem, eu não mencionava muito isso, porque o coach não é o importante. Quem é o coach. Claro. Então, eu não dizia isso, que eu vou falar agora, porque eu não queria que as pessoas ficassem, nossa, o Alfredo, então foi coach com o comandante Rolim. Não. O comandante Rolim fundou a TAM, era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito rica, eu aprendi muito com ele. Mas eu fiz o coaching do Rolim. Ele prefaciou 2 dos meus livros. Eu São sei. 12 livros, Luciano. Você já está com 12 livros, né, Alfredo? 12 livros. Agora, o Rolim, o que acontece? Quem sou eu para ensinar ou dizer alguma coisa ao Rolim? Mas eu posso ser, sim, um auxiliador da história que o Rolim está criando para ele. Então, isso sim. Uhum. Isso eu acho que aí a gente consegue entender. Você citou um grande coach, né? Quando você fala das pessoas que tiveram um grande acidente. Eu tive pais maravilhosos. O meu pai, ele não tinha a perna direita. Ele tinha muito bem. Era muito jovem. Isso me ensinou muito. Por outro lado, eu tenho uma outra pessoa que eu poderia chamar de pai, que me ensinou muito, que é o seu pai. Ele contou histórias a respeito da alma, a respeito da transcendência da pessoa. Então, todas as vezes que a gente... Eu vou dizer uma coisa interessante aqui para todo mundo que está nos ouvindo, que é uma coisa que eu falo sempre, viu, Luciano? Eu acho que contar histórias não é saber contar a história. Na realidade, se você sabe ouvir uma boa história e tirar proveito dela, você, então, terá 70% de chance de contar boas histórias. Não tenha dúvida. E eu falo isso porque você falou do idioma, né? Eu falo 3 idiomas fluentemente. E eu sou carioca, moro em São Paulo há mais de 20 anos, mas eu também, há cerca de 10 anos, eu montei uma base, tenho uma empresa fora do Brasil, nos Estados Unidos, em Miami, né? A Valéria, que é a minha eterna parceira, sócia, esposa, parceira, amiga, né? Então, o que acontece? Quando a gente aprende um idioma, você estava falando, e eu falo isso para todo mundo que está querendo aprender um idioma, tá? Inglês e tal. Você tem que primeiro entender. Se você consegue captar, aí você reproduz. Como é que o neném aprende a falar papai, mamãe? Macaquinho, né? Reproduz, né? Exato. Ele repete. Então, eu acho que para que as pessoas tenham assim um alento, eu faço uma recomendação. A gente não se dá conta das nossas histórias. Então, eu gostaria que você, pelo menos a partir de hoje, diz assim, nossa, vou perguntar para o Luciano, para o Alfredo, para quem quer que seja, eu quero saber mais de storytelling, eu quero saber mais como contar a história da minha vida de uma forma mais legal para que eu atinja meus objetivos. Claro. Alfredo, eu tenho trabalhado, eu gosto muito de séries.
Sim, Há 7 anos eu tenho o hábito de ver Netflix. 7 anos. sim, Eu descobri sim. que tem 7 anos porque eu não paguei a conta e ontem eu fui ver Netflix e estava lá. Seu pagamento não foi realizado, sua conta está suspensa. Meu cartão foi clonado e eu não substituí o cartão. Então eu Sim. cancelei o cartão e não Ah, substituí o cartão lá. Bom, muito bem. Eu descobri lá que estava lá, você é cliente desde 2013. Eu vejo séries todas as noites antes de dormir. A primeira série que me encantou foi Breaking Bad. A história daquele químico que, pô, cheio de dificuldade com câncer e tal, papapá, maravilhosas, né? E aí eu peguei uma analogia com isso e tenho usado muito isso no coaching. Eu digo para a pessoa, você está infeliz? Vamos encerrar essa temporada. Você tem o hum, direito de encerrar uhum, essa temporada. Agora, uhum, antes que você encerre essa temporada, vamos escrever a próxima temporada? Aí eu uhum. faço a seguinte pergunta, Alfredo: você quer ser o protagonista dessa próxima temporada? Ou você quer continuar como coadjuvante? A segunda pergunta que eu faço para ele: quem vai estar no elenco desse filme? Quais serão os coadjuvantes? A outra pergunta: como é que foi, se você tivesse que definir esta temporada da sua vida, você definiria como um drama, como uma comédia, como um filme de ficção? Como você define? E eu pergunto, como é que você vai definir a próxima temporada? E assim eu vou. E eu Uhum, uhum. pergunto para ele qual vai ser o roteiro e quantos episódios. Porque tem séries, por exemplo, eu estou vendo agora uma série muito legal, Peaky Qual, qual? Blinders. Peaky Ah, Blinders. legal, É legal, uma legal. série muito violenta, mas fala em Londres, toda aquela questão da época da navalha, da época das máfias. E a Sei. Peaky Blinders é uma série que tem 6 episódios. Uhum. E tem temporada, tem séries que tem 20. Então eu pergunto, quantos episódios você quer nessa sua temporada? Quando é É. que vai terminar? E qual vai ser o desfecho dessa temporada? Porque no coaching a gente trabalha sempre com objetivos e metas. Eu preciso saber o que você quer alcançar lá no final. No final, você ainda não escreveu, mas no final, o mocinho vai ficar com a mocinha ou não Uhum, vai ficar? uhum, Então, uhum. Luciano, é muito interessante a maneira como você me pergunta, porque você também é um ótimo perguntador. Aliás, isso é a habilidade de um grande coach, né? Porque a quando você gente fala, faz o coach baseado em perguntas poderosas, né, Alfredo? Se a exatamente, gente não souber fazer a pergunta certa, a gente não é coach, né? quando você fala das temporadas, isso é muito legal, porque o que acontece? Você citou também uma palavra, assim, protagonista, né? Eu acho que aí tem pelo menos três coisas que eu gostaria de abordar, de te responder e de provocar o Reflexão. nosso momento, né? Primeira coisa, eu queria dar um conselho a todo mundo. Entenda, para quem não sabe, por exemplo, contar piada, para quem não sabe contar uma história, entenda que uma história ela tem, no mínimo, uma série também, três partes. A primeira, qual é o contexto? Por quê? Assim como você falou que está vendo uma série que se passa na Inglaterra no século tal, né, épocas da navalha, pronto, você já deu o contexto. E Claro. muitas vezes, gente, a gente, ou no coach, ou na nossa vida, a gente olha para o outro e diz assim, nossa, olha, ele está indo por ali. Aí você quer ir pelo mesmo lugar. Não é isso, porque Uhum, o teu contexto é diferente. Então, o uhum, contexto é a primeira coisa. A segunda coisa é a ação. Eu não posso imaginar que eu deseje, eu tenha realmente um desejo de coisas e as coisas vão, a chuva vai cair sobre mim só porque eu desejei. Não. Eu preciso fazer um misto de coisar o braço, abrir o braço, tomar aqui o café, que eu adoro café, claro. né? Então, eu preciso da ação. Dar o Então, primeiro passo. dar o primeiro passo, o contexto, a ação e me dar conta do impacto. É o que você fala do objetivo. Uhum. Então, muitas vezes em coaching, o que a gente se dá conta é que quando você fala, mas o que você quer? Aí a pessoa para, recua assim na cadeira e fala assim, ih, eu não sei.
É. Então, já por Alfredo, aí, se posso... você não tem onde chegar, você não Claro. sabe que se chegou, né? Ô, Alfredo, posso te interromper nesse ponto específico Diga, para diga. comentar duas coisas interessantes. Eu fiz a série que Aham. cara, eu tenho um prazer enorme de falar sobre essa série, que é a série das atitudes transformadoras. Ah, isso foi muito legal. Eu Muito vi legal. todas. E Exatamente. recomendo a todo mundo ver todas e É, compartilhar, inclusive. exatamente. Eu até falei, maratonei. É, Todas as 10, se somadas, dá é. 1h30 e poucos minutos. É um filme. Aham, Então pega aham, num sábado e maratoneia, vê as 10. E lá é, eu tenho uma atitude transformadora que eu tenho falado muito para meus coaches, que é vença a inércia. perfeito. É ação. Agora, você colocou uma coisa que eu tenho visto muito. Eu pergunto assim, então tá bom, você está fazendo coaching, você quer o quê? O que você Uhum, deseja? Mas deseja com vontade? uhum, Não sei. Aí eu pergunto, aí eu tenho uma estratégia para perguntar assim, então tá bom, o que você não quer de jeito nenhum? Essa é uma tá. pergunta poderosa. Sabe o que eu Uhum, descubro? A pessoa hum, diz assim, eu não quero mais continuar trabalhando no serviço público, por exemplo. uhum, uhum. Eu não quero mais continuar aquela relação tóxica com o meu Com aquela namorado. pessoa. É. Uhum, Então, a pessoa não sabe o que fazer, não sabe o que quer, mas ela me dá uma pista do que ela não quer. Agora, por incrível que pareça, Alfredo, é muito difícil fazer com que as pessoas descubram os seus sonhos. E o primeiro capítulo do meu livro que você prefaciou é Tudo começa com um sonho. Quando você usa o storytelling, ele ajuda a declarar esse sonho? sim, sem dúvida, porque no storytelling você tem o início, meio e fim, então o final ele está conectado com o início, tá? Então é como se eu realmente tivesse que criar uma linha. Imagina assim, tá? Eu e você aqui segurando uma corda. Aham, Se essa corda, se você puxar muito essa corda, ela vai arrebentar. Então, se a aham, tua história tiver muita tensão, se essa aham. minha separação, se essa minha saída do serviço público, se ela tiver muita tensão, ela vai quebrar. Se a Uhum, corda também tiver frouxa, não uhum, tem tensão, não tem uhum, impulsão, não tem uhum. tesão, não tem Aham, motivação. aham. Aí a gente precisa entender qual é o ponto de Nível da puxar essa. tensão adequada, ideal. Exatamente. Que é o que une o teu estágio de hoje para onde você quer chegar. E é Então, o eu que é acho suficiente para te tirar da zona de conforto. conforto. Então, assim, uma coisa que eu aprendi uma vez, a gente estava conversando, a gente entrou num papo super legal, né? Aprendo muitas coisas com você. E aí, o que que acontece? Você me disse assim, Alfredo, mas peraí também, né? Você não sabe onde vai chegar, então como é que você quer chegar? E é verdade. Se você parar para pensar, se a gente não estabelece um objetivo, agora, Claro. também é justo e é honesto se uma pessoa disser assim, não sei onde eu quero chegar, tá legal. Aí, então, eu também quero chamar a tua atenção. As pessoas falam muito sobre novelas. Uhum. Novela, o final da novela, como é que foi o final da novela. E aí eu também quero chamar a atenção para um detalhe lindo da vida, porque muitas vezes mais vale a trajetória, tá? A viagem, do que onde você vai chegar. Com É o que certeza. todo mundo fala do caminho de Santiago. Uhum. Mas não precisa fazer o caminho de Santiago para descobrir Claro, isso. Todas claro. as vezes que você anda na praia, e eu te vejo você andar na praia, todas as vezes que eu, por exemplo, caminho, a caminhada é que é o barato, não Exatamente. necessariamente onde eu chego. Então, tá bom, temos que ter metas, temos que ter objetivos, mas a gente tem que curtir, né? Eu A sou professor jornada. há muitos anos, né? Você sabe disso. E eu falo muito para os alunos, eu paro assim no meio da aula e digo assim, gente, vocês já pensaram no esforço que foi para você entrar no MBA e na alegria que você ficou quando você entrou no MBA? Aí agora, se você se sente um pouco assim, aborrecido com as aulas, ué, então o que você está fazendo aqui? Uhum. Porque você ainda vai sentir saudade dessa aula com os teus colegas e tal. Por quê? Porque a jornada é mais importante. Aí todo mundo Claro, se claro. acende e Ô, realmente. Alfredo, você citou meu pai, né? E É, você disse que aprendeu muito com ele. Meu pai é a pessoa mais iluminada que eu tive a oportunidade de conhecer, aham, né? Além de ser um grande amigo, né? Um pai maravilhoso, me deu vários exemplos e legados, me ensinou muito. Apesar de só ter até a quinta série primária daquela época.
mas meu pai não sabe. Meu pai dizia assim, meu filho, eu até cito ele no livro, você lembra disso, ele fala, eu sou do tipo de pessoa que, igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E Sim. ele cantava, ele cantarolava. Eu costumo dizer que não tem nada de errado você deixar a vida te levar, né? Tem uma frase do Sêneca que diz: se você não sabe para que porto você quer ir, qualquer vento serve, É, porque o vento vai te levar para algum lugar e você vai curtir a jornada. Eu é. não exijo que as pessoas que façam coach comigo saibam para onde querem ir, mas é importante eles terem a consciência de que não adianta ficar lamentando não alcançar objetivos se ele nem sabe claramente quais são esses objetivos. As É. pessoas têm direito de levar uma vida de coadjuvante, Alfredo. Uhum, Eu vou uhum. participar de uma live daqui a pouco, Aham, 8h20, eu vou gravar uma live com uma coach muito minha amiga, Cândida Curadieri. Quando estiver vendo aqui, na realidade, na segunda, a live já foi ao ar, né? Eu vou gravar hoje às 8h20 com ela. sei. Ela tem um programa que chama-se Protagonize-se. Aham, E eu digo para ela o seguinte, o Cândida, eu conheço várias pessoas que passaram por mim, não só como coaches, mas como amigos, como eu como conselheiro, de que adoram o papel de coadjuvante. Então não tem nada de errado você não ter sonho, no Nem 8 nem 80, no meu primeiro livro eu falo, se você não tem sonho, pegue carona no sonho de alguém que você ama, que confia, que respeita. é, Quantas relações de casamento, de trabalho são assim? Até partidos políticos. é. Um cara cria um partido político e tem um monte de seguidores. Então, Uhum, na relação, às vezes, a mulher ela tem um sonho. Eu tenho um grande casal, amigo nosso, a Jaque e o Luiz, lá de São Paulo. uhum, Ele largou a carreira dele como economista da Fundação Roberto Marinho para dar uhum. suporte a ela. E ela disse, Jaque, segue sua vida. Vai lá, consegue. Vice-presidente da América Latina, eu vou cuidar da Carolzinha, filha deles. Eu vou cuidar da casa. Ele é um cara mais choca todo mundo. E eu digo, É, esse cara é de uma generosidade, o Luiz, a gente chega na casa dele, tem sempre a bebida que todo mundo gosta. Então ele convidou aham, 10 pessoas, ele sabe que você bebe gin tônica, vai ter o gin sei. tônica. O outro bebe uísque, o outro bebe, eu trouxe a tônica Schweppes para você. Esse Aham, cara veio a esse mundo para servir. aham. Então, é importante a gente entender isso, que as pessoas são diferentes, os DNAs Uhum. são diferentes, as Não, histórias são mas diferentes. então você me estimula a fazer o seguinte, porque assim também usando as histórias, a gente tem papéis, entendeu? Então aqui tem Claro, aquele personagem, né? claro, Quando a gente diz assim, quando a esmola é muito grande, a gente desconfia. Quer dizer, você desconfia quando tem um vilão, digamos assim, que aham, de repente faz uma boa ação. claro. Então, esses papéis que a gente também exerce, eles têm que ser dignificados. Eu gosto muito, eu acho que a gente precisa buscar um protagonismo, mas a gente não precisa ser o protagonista. É Show, diferente, né? É show. diferente. Explica essa diferença, Alfredo. Porque, por exemplo, o protagonismo significa eu estou pilotando a minha vida, mas eu estou pilotando dentro desse contexto, tá Eu estou com certo? as rédeas da minha vida na mão. Na minha vida. Agora, dentro desse cenário que eu estou, na família que eu estou, na empresa que eu estou, eu posso ter o protagonista, que é lá o chefe, o presidente, o dono, etc. Né? Agora, eu tenho um protagonismo da minha vida. Sabe que tem uma coisa muito legal, que é uma história que me sacode muito, que é a do Vanderlei Cordeiro de Lima. Ele, inclusive, fez 50 anos esse ano, e ele é um atleta brasileiro que ele corria maratona. Você falou das maratonas, né? Que aquele E ele, quando maluco correu e interrompeu ele, coitado. foi, aquele mesmo. Ele, quando chegou no quilômetro 30 da Olimpíada de Atenas, ele teve aquela pessoa, todo mundo conhece essa cena. Claro. O que foi impressionante é que todo mundo no estádio estava vendo essa cena. Então, ele foi ultrapassado por causa do ritmo que ele perdeu. Ele foi ultrapassado por um italiano que ganhou a medalha de ouro e por um americano que ganhou a medalha de prata. Esses dois, quando entraram no estádio olímpico, todo mundo aplaudiu. Quando o Vanderlei estava em terceiro lugar, mas pelo que eles tinham visto, como é que ele tinha reagido a uma adversidade da vida,
o pessoal ovacionou o Vanderlei. E o Vanderlei entrou rindo, curtindo, porque ele estava chegando. Então, eu acho que ser protagonista poderia ser aquele que ganhou a medalha de ouro. Mas o protagonismo do Vanderlei, ele realmente tinha mantido. E uma coisa muito linda, que eu acho que pouca gente sabe, um treinador dele, o Ricardo, ele não teve dinheiro, eles não tinham recurso para ele viajar para Atenas. E o Vanderlei correu com um bilhete, uma história, com ele, né, no uniforme dele, que dizia mais ou menos assim: Vanderlei, cuidado com o quilômetro 30, porque tem uma forte ladeira. Mas se você estiver em primeiro, se você nunca arriscar, você nunca vai vencer. Isso eu acho que é bom para a nossa vida. Mas ele continua: eu confio muito em você, principalmente porque você é um ser humano especial. Haja o que houver, você, para mim, é o grande vencedor. E outra coisa, quando terminar a corrida, quando você voltar para o Brasil, vamos comemorar e tomar cerveja, café, o que a gente quiser. Eu acho lindo isso, porque é uma mensagem que acho que todo mundo deveria correr a maratona da sua vida com essa mensagem na cabeça. E se nós não tivermos um treinador para nos dar a mensagem, eu acho que a gente deve ouvir a voz da cabeça. O que é a voz da cabeça? É exatamente essa voz que você está escutando aí, dizendo assim: ué, mas o que é a voz da cabeça? Isso que nos pergunta é a voz da cabeça, que somos nós mesmos, né? Dizem que, você falou de sonho, do teu primeiro capítulo do livro, e diz assim: quando você olha para fora, você sonha, mas quando você decide olhar para dentro de você, você acorda, você desperta. É. Legal, né? A maneira como você, de fato, desperta quando você se descobre, quando você se olha, quando você pega, então, como protagonismo as rédeas da tua vida e você, então, não deixa que as dificuldades te coloquem para baixo, né? Ô, Você sabe Alfredo. que tem uma coisa muito interessante, Luciano, que todo mundo tem me perguntado e eu tenho te acompanhado todas as semanas. Todo mundo está muito encanado e impactado com tudo que vem acontecendo com a pandemia e com o fato de ficarmos, tem essa palavra em inglês, home office, né? E eu quero dizer para todo mundo uma coisa: eu não sei se você sabe, mas eu não estou falando nem mal nem bem de duas companhias muito grandes que eu respeito, as duas, e eu gosto dos dois, que é a Coca-Cola e a Pepsi-Cola. A Coca-Cola, nos anos 80, no final dos anos 80, ela foi muito impactada porque a Pepsi tinha lançado, né, e tinha feito, como é que fala assim, blind tests, quando você faz provas, né, do refrigerante, Teste mas a cego. pessoa está vendo. Teste cego. Teste cego. Exatamente. Teste cego. Aí o que acontece? Como estava uma tendência de todo mundo gostar da Pepsi-Cola, então a Coca-Cola entendeu assim: acho que está havendo uma mudança, né, dos consumidores. E aí lançaram a New Coke. Essa New Coke foi um fracasso. Um fracasso. Verdade. O que acontece? Todo mundo, quando provava, gostava do docinho. Mas, quando tinha que continuar e tomar uma lata toda, aí não sei se continuariam a mesma coisa. Eu acho que a gente está enfrentando exatamente a mesma coisa. Eu acho que pelo fato da gente ficar em casa, alguns, 40% da população está indo trabalhar. Então, esse gostinho de doce, da gente ficar em casa, da gente ficar na internet e tudo mais, eu acho que está começando a cansar. Não, eu concordo com você, Alfredo. Até porque nós somos seres sociais. A gente precisa do outro, a gente precisa... e você satura tudo que você tem de mais, você acaba não valorizando. Eu tenho falado muito sobre isso. Você precisa da escassez para você dar valor. Eu já contei várias vezes essas histórias de que eu passei a dar valor às pequenas coisas da vida toda vez que eu fiquei proibido de fazê-las. Então, quando eu tive ruptura do tornozelo, ligamento interno, externo, fiquei 60 dias imobilizado sem salto. Não podia botar o pé no chão. Eu tomava banho sentado num balde, banho de gato. O primeiro dia que eu pude tomar um banho, que o chuveiro caiu na cabeça, eu descobri que tomar banho era maravilhoso. Quando eu operei a boca, que eu fiquei 15 dias só ingerindo líquido, quando eu comi o purê de batata,
eu descobri a maravilha do purê de batata. Então é a mesma coisa. As pessoas queriam ficar em casa, queriam tirar o soninho da beleza que eu tiro há tantos anos, né? Desde que era garoto, arrumava um lugar no trabalho para tirar um soninho da beleza. As pessoas estão experimentando esse soninho da beleza, estão experimentando poder ir passear com um cachorro, ou É, acordar e caminhar no calçadão, como eu faço todos os dias. Só é, que a relação em casa vai começando a estressar. Aquela pessoa que se amava muito, você olha todo dia. Eu estou casado há 37 anos, principalmente também porque eu viajei muito. Quando eu voltava depois de 15 dias fora, chegava, era muita saudade. Então, essa aham, alternância é muito, muito importante. Eu concordo plenamente com você. Esse aham, momento de pandemia, primeiro que não existe novo normal, né, Alfredo? Vamos combinar. é, Não existe novo normal de você entrar no shopping e encontrar 100% das pessoas com máscara. Não aham, existe novo normal de você entrar num cinema de máscara e não poder consumir pipoca. aham, Isso aham. não é novo normal. Na realidade, nós estamos numa fase de flexibilização, de transição, para aí sim, daqui a pouco, como toda virose, a gente tem imunidade de rebanho, assim como HN1 todo ano tem que ter uma nova vacina, porque o vírus muta, assim vai ser o coronavírus. E a imprensa está aí bombando, dizendo: olha, primeira reinfecção, segunda reinfecção. Todo vírus é assim, gente. A imprensa tem uma pauta para criar esse terror, para continuar fazendo audiência. Todo vírus é assim, toda pandemia tem início, meio e fim. Ela está se É. estendendo por conta do achatamento da curva que a gente fez. Mas esse vírus é menos letal do que o H1N1. Então vamos parar dessa paranoia e vamos voltar ao seguinte: o mundo vai voltar ao normal. Agora, É. eu queria te perguntar, você que é um cara que fez pesquisa sobre home office e tal, queria aproveitar esse gancho para te fazer essa pergunta. É, eu acredito, antes de você me dar a sua resposta, vou dar a minha opinião. Eu acho que foi maravilhosa essa pandemia, foi maravilhoso esse isolamento social. E olha que eu estou falando, claro que eu lamento as 115 mil mortes, eu lamento a morte do meu sogro que morreu de Covid. Eu lamento a morte da irmã da minha sogra, que morreu anteontem de Covid. Então a gente perdeu pessoas próximas, né? Ninguém está aqui banalizando as mortes. Mas tudo na vida, toda adversidade traz o lado bom. E eu vou dizer para você, esse isolamento social trouxe uma quebra de paradigma enorme para as empresas que, de um lado, de uma hora para outra, perceberam que podem reduzir muitos custos, que as pessoas podem ter horários flexíveis, que as pessoas podem sim trabalhar 2 ou 3 dias de home office. E eu queria saber, como é que foi a pesquisa? Você realizou uma pesquisa sobre isso, não foi? Foi. Fala para a gente o resultado dessa pesquisa. Olha, primeiro que eu tenho duas coisas muito práticas para dizer sobre essa pesquisa. Primeiro, pesquisou-se, então, que tipo de. Como é que você está vendo esse fato de trabalhar ou de casa? E, por incrível que possa parecer, tem muito mais gente satisfeita do que não. Então, você tem 71% das pessoas dizem: estou amando trabalhar de casa, mas nós temos 15% de pessoas que dizem assim: não vejo a hora de Claro, voltar a trabalhar com certeza. no lugar que eu estava trabalhando. Então, eu acho que depende de três coisas. A primeira coisa, eu acho que o trabalho, ele para algumas pessoas, ele é absolutamente a forma de ganhar dinheiro, de me sustentar. Perfeito. Para essas pessoas, eu digo assim: continue, mas tente ver o que é que tem de bom no seu trabalho. Mesmo que seja para ganhar o seu dinheiro, o que é que você faz de diferença nessa vida? Uhum, E uhum, você vai encontrar muito mais respostas positivas do que você pensa. uhum, A segunda coisa, eu sinto que o que você falou da questão social, do quando a gente sente falta, imagine então que você esteja num barco e que as pessoas que estão com você, elas não podem se comunicar, entendeu? Mas só que todos estão no mesmo barco. Essa coisa de estar no mesmo barco já deu pano para manga, né? uhum. Agora, esse barco, ele jamais vai afundar, né? Pela água, pelo oceano todo que está em volta. Ele só afunda quando começa a entrar pela água que está dentro do barco. Claro. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que tomar conta do quanto esse confinamento, principalmente aqui na nossa Uhum, cabeça, uhum, ele está exacerbando, exagerando as coisas que a gente já não gostava. uhum. Então, cuidado para não confundir. E a terceira coisa dessa pesquisa, a gente descobriu que existem 5 inteligências
que eu É queria isso, recomendar para é isso que você. eu ia te perguntar. Porque você Assim, falou da contextual, a moral, a digital, a famosa inteligência emocional e a isso. inteligência transformativa. Eu vou pegar logo o gancho, queria que você explicasse sucintamente a Aham, diferença entre elas e o tá. papel de cada uma em nossa jornada. Eu ia te fazer essa pergunta, já que você engatou na inteligência, então me Vamos lá. responde essa questão. Qual é a diferença Tá, entre essas 5? Fala um pouquinho de cada uma, da contextual, da moral, da digital, da inteligência tá, emocional e da transformativa. tá. Para que esse café fique, além de gostoso, fique prático também, né? Para que as Claro, pessoas. É sem uma dúvida. dica para as pessoas. Eu tenho Elas. usado muito isso. Primeiro, o que é inteligência? Inteligência é a capacidade de entender e decidir. Ponto. Uhum, Então, fulano é inteligente. Não, pera. Ser inteligente significa que você consegue observar o ambiente e você consegue tomar uma decisão em relação àquele ambiente. Então, uhum. por isso vem a primeira inteligência, a contextual. É a capacidade de você entender o que está acontecendo ao seu redor. Que é a Parece questão da storytelling que você colocou. Primeiro você tem que criar o exatamente. contexto. Porque, por incrível que pareça, tem gente que não se dá conta do que está acontecendo ao seu redor. Então, Aham, olha mais, presta atenção, uhum, entende? Então, essa é a inteligência do contexto, entender o uhum. contexto. A Que é, inteligência eu emocional, posso fazer uma analogia, vamos trocando? pode, É mais pode, ou menos quando eu coloco a questão de você ir para o papel do sistema. Você vai entrar no papel do observador. Você deixa você lá, você se afasta. Esse é um exercício que eu tenho feito muito poderoso. Tem um problema de relação pai-filho. Tem um problema de relação na empresa. Eu pego a pessoa, tiro ela dali e mando ela tá, dizer: olha o Alfredo lá. Olha o tá, Alfredo lá. Ele não é o é, Alfredo que está aqui. Eu trago ele para o papel do observador e aí peço para ele entender o contexto e isso. entender aquilo que. É mais ou menos essa linha? É essa linha, e tem uma frase que eu cunhei no livro que eu escrevi há muitos anos atrás, que é assim: se alguém descobriu a água, esse alguém não era um peixe. Com certeza. Por quê? Porque o peixe está ali na água e, sem querer, o peixe não percebe que existe água. Uhum, Agora, quando você, como você falou, que você traz a pessoa para o observador, aí ele olha para o aquário e fala: olha a água ali. Então, uhum, eu acho que cada um de nós devia fazer usar essa inteligência. Qual uhum. é a inteligência? Contextual, ou Contextual. seja, a inteligência de perceber o que está acontecendo ao seu redor. A Legal. segunda é a inteligência moral. Isso. Viu? E quando você quiser, pergunta ou faz aí alguma Não, analogia. pode A deixar. inteligência moral é o seguinte: o que é moral? Moral é quando todo mundo precisa se beneficiar da tua decisão, entendeu? Uhum. Então, se nós estamos fazendo algo que perturbe demasiadamente o próximo, então isso já é Você está amoral ou ferindo a imoral. moralidade. Exatamente. Então, a Que inteligência são os moral, padrões vigentes, né? Porque exato. eu gosto muito de dizer, a ética é uma coisa imutável, mas a moralidade ela vai mudando com os tempos. Então, por exemplo, eu citei um exemplo num vídeo meu da Leila Diniz. A Leila Sim. Diniz apareceu grávida de biquíni, aquilo era imoral. Nossa, isso era uma coisa. Hoje em dia, as mulheres grávidas fazem ensaios fotográficos, seus maridos, completamente nuas, É, e é moral, é bacana, moral. né? Então, Moral. esse conceito de moralidade, muito legal. Você não pode ferir o interesse da coletividade. Isso. E por isso, dentro dessa inteligência moral, a gente tem falado tanto de preconceitos e de diversidade, eu queria combinar uma coisa com todo mundo. Não julgue, respeite. Ponto. É isso aí. Entendeu? Então, o outro é diferente, respeita. Entende? Ele deve ter um Exatamente. motivo para aquilo. Respeito. Respeito é muito legal. Uhum. Agora, tem uma terceira inteligência, Luciano, que é muito interessante, que a gente fala que é a inteligência digital. Uhum. Como assim? Por exemplo, para que as pessoas entrem num canal de YouTube, como nós estamos agora, para que as pessoas acionem o seu celular, elas precisam entender que há um lado digital, porque a gente é muito analógico. Você Uhum. sabe que todos os carros, eles têm no painel deles, eles têm uma informação eletrônica que chega ali, a velocidade, por exemplo, ela chega, sabe, eletrônica, digital. Só que, por incrível que pareça, as fabricantes elas convertem no ponteiro. Uhum. Porque quando eu olho para o número,
eu preciso, meu cérebro demora uma fração de segundos para entender. Ué, Claro, aqui o limite de velocidade é 80 claro, e eu estou vendo que eu estou a 82, então eu tenho que claro. tirar o pé. Isso demora mais do que eu olhar o ponteiro. O que eu Uhum, quero dizer com isso? Que a gente é analógico. Eu preciso uhum, tocar você, eu preciso entender dos espaços. Com o mundo digital, a gente tem uma ilusão. O mundo digital, ele não é nada de monstro. Eu queria que você desenvolvesse a capacidade digital para quê? Para que ela aumentasse a tua capacidade analógica. Então, eu quero estimular Dá um pessoas. exemplo, Alfredo. Dá um exemplo. Uma pessoa que, por exemplo, tem medo, que não consegue, por exemplo, participar, entrar no Instagram. Aham. Uma pessoa que, por exemplo, tem medo no trabalho, nunca se oferece para ser uma pessoa que vai ser um teste, que vai fazer um teste e tal, no sistema que está sendo implantado na empresa. Por Uhum. exemplo, uma pessoa que briga com a maquininha de passar o cartão. Então, Certo. tudo isso, gente, é o lado digital que nos ajuda. Não briga com isso. Minha recomendação, não briga com isso. Ao contrário, olha que isso tudo está nos ajudando a levar a nossa vida. Então, essa é a inteligência E digital. como melhorar essa inteligência digital? Você está dizendo Muito que ela é importante, que é, sem dúvida alguma a gente não pode brigar. Tem pessoas que até hoje não aprenderam a botar um videocassete, nem existe mais videocassete. Né? Aí depois veio o DVD, não aprendeu o DVD. Aí veio o é, Netflix e você não sabe se conectar. A rede, é, aí você não sabe compartilhar a rede do é, celular com o seu computador. Não é isso que a gente está falando? é Agora, isso. Agora, mas como? aí, Como? Luciano, como fazer? Como fazer? Existe um equilíbrio na vida que é o medo e a esperança, tá? Então, se nós tivermos esperança totalmente, eu vou comprar o celular e vou saber usar. Uhum, Não, peraí, porque a gente tem medo, a gente vai errar. Se eu uhum, também tiver um medo exacerbado, eu não faço nada. É uhum. muito interessante porque isso está conectado. Você que está me ouvindo, faça aí uma reflexão do seguinte: o meu medo de ter inteligência digital está proporcional ao medo que eu tenho de errar. E errar é humano, Uhum. tá? A gente, na prática, erra muito mais na nossa vida do que acerta. Claro. Então, eu acho que a gente tem que reduzir esse peso do erro. Cara, não Essa é a existe. melhor estratégia para você vencer e evoluir na inteligência digital. Exatamente. Legal. Não tenha medo do digital, porque ele não vai te morder. Não tem Tá, nenhum robô que vai ganhar da gente, não é nada disso. tá. A inteligência digital ela é muito importante para todo mundo. Inclusive, a gente tem mitos dizendo assim: uma pessoa de 80 anos não tem essa inteligência digital e uma pessoa de 20 tem. Não, não é por Não, aí. não. Verdade. É pela tua maneira de você Exatamente. ter não mais ou menos medo de errar. Legal. Então, vai para cima, para o digital. Tem uma Show. quarta, que é a Alfredo, inteligência deixa eu só te pedir um emocional. favor. A Diga. gente está com um tempo bem avançado e eu ainda tenho um terceiro bloco que eu quero fazer com você, de Tá, bate pronto, então a gente tem que dar uma acelerada. A tá. inteligência emocional é a mais conhecida de todas, A mais mas, conhecida. mas, mas dá uma breve falar, depois entra logo na transformativa. Eu percebo que a inteligência emocional, as pessoas acham que é dominar as emoções, ou me cercear. Não. É o que você vai fazer com elas. Por exemplo, Uhum, você citou com muito respeito a perda de uma pessoa recente. uhum. Muito bem. Essa Uma pessoa perda, muito querida, né? muito querida. Muito Então, a próxima. perda da pessoa, a perda, nós temos que entender toda essa vida, tudo que a pessoa gerou para ela mesma e para todos os que a cercavam. Então, a inteligência emocional não é você não sentir, você não ter Claro, emoção. claro. A inteligência emocional é você entender o que vai fazer com essa emoção. Uhum, E vai entender que tudo, na verdade, deve gerar uma emoção. Se eu não tivesse emoção, eu não faria as coisas, claro. entende? E aí, eu quero entrar na quinta inteligência, que está ligada com todas as outras, que é a inteligência transformativa. A gente também, e aí o medo contribui muito, Luciano, pelo seguinte: a gente quer se transformar todo o tempo. Vamos analisar essa palavra, transforma. Então, Uhum. eu tenho que pegar a minha E forma, a mudar de forma de forma. fazer as coisas, e eu tenho que eu tenho que moldar ela, eu tenho que experimentar o novo.
Então, a inteligência transformativa agora vai ser muito importante. Em 2020, 2021, 2022, tente o novo, tente usar essa inteligência transformativa ao teu favor. Então, é isso que eu recomendo. E essa transformativa, ela acaba você construindo e criando novos hábitos que te tragam melhores resultados, né? Porque eu costumo dizer, as pessoas chegaram aqui com hábitos que duraram meses, anos, e acham que vão transformar de um dia para o outro, né? Precisa de repetir aquilo durante semanas, 20, 30 semanas, para aquele hábito ser adquirido. Quando eu falo assim, mas você vai caminhar quando está chovendo. Mas eu faço esse hábito meu há mais de 20 anos. Eu sinto prazer, eu percebo o benefício. Então, mesmo quando eu estou desanimado, o meu cérebro já está condicionado àquilo. Então, eu acho isso muito importante, você colocou inclusive linka com o primeiro Café Coach Prosa, que a Eliciana brilhantemente colocou aqui, o que as empresas... Eu sei, eu vi. A capacidade que os líderes têm de lidar com o novo, né? De fazer do limão a limonada, de pegar uma diversidade dessa gigantesca do isolamento e fazer as coisas acontecerem, né? Isso é muito legal. Muito bom, adorei essas inteligências, muito bom. Agora eu vou fazer um terceiro bloco com você, que eu chamei de bate-papo. Vamos lá. Eu vou te fazer 4 perguntas. E aí você vai ajudar o meu público aqui que está assistindo. E vou lembrar para a galera, muita gente assiste o Café Coach e ainda não está inscrito. Então, aproveite para se inscrever. Nós estamos com a meta aí de bater 1000 inscritos até o final do ano. Então, vai lá, olha, você que está assistindo que ainda não está inscrito, vai lá, é só Luciano Pacheco 2020, clicou lá, eu vou botar aqui, ó, inscreva-se. Isso faz parte da inteligência digital. Faz. Então, quem não sabe, porque às vezes as pessoas me perguntam, mas como é que se inscreve? Então, se você não souber, pergunta para a gente. Exatamente. Isso faz parte de usar a inteligência digital. Eu, por exemplo, me inscrevi no teu canal logo na primeira semana que você começou a divulgar. Então, legal. Eu sou ali veterano. Então, se inscreva, né? É isso aí, se inscreva, porque o número de inscritos, para a gente, é muito importante, é um feedback, né, que a gente recebe. Então, aqui embaixo, sempre tem a logozinho aqui, se você clicar ali, vai aparecer a inscrição durante o tempo todo do vídeo. E no final, eu sempre coloco sugestão de 2 vídeos, né, para você assistir, que tem a ver com esse Café Coach, e também tem a opção de se inscrever, é só clicar lá. Agora, se você quiser dar uma pausa agora, no seu celular, aqui embaixo, o botãozinho vermelho, inscrever-se. Ok? Então, vamos para o bate-papo. Para fecharmos esse delicioso Café Coach, eu gostaria de perguntar quais aprendizados você gostaria de compartilhar. Nós já viramos idosos. Eu peguei ontem o meu cartão do idoso para poder parar em vaga do idoso. Eu falei, Luciano, acredito. Eu falei, eu tiro partido de tudo que tem de bom em cada fase da vida. Eu estava ansioso para completar 60 anos para poder pagar meia no cinema e no teatro. Eu ainda não pude usufruir porque o cinema está fechado. Então, cartão do idoso, as melhores vagas são em frente ao Hortifruti. Não, peguei meu cartão hoje, fui no Hortifruti, botei o cartão, estreiei lá. Comprei a minha maçãzinha, a minha laranja, na vaga do idoso. Então, eu vou pegar carona no idoso. Qual é a sua dica de experiência como coach, como pessoa, como esse ser humano maravilhoso, né? Esse amigo maravilhoso que você é, esse impulsionador de pessoas, né? Você me ajudou muito e ajuda muita gente. Qual é a sua dica para quem está entrando na terceira idade? Não entre na terceira idade. Muito bom, muito bom, muito bom. Apesar do meu querido amigo ter pego... É diferente, você pode usufruir do cartão do idoso. Veja bem, não confunda. Exatamente. Eu acho que a gente não tem que ter atitude nenhuma de idade. Claro. Porque eu falaria isso para todo mundo. O que eu quero dizer de prático, sabe? Nem existe terceira idade, mas também existe. Não existe juventude, mas também existe. Eu acho que a gente não pode acreditar, jogar em cima da gente máscaras, entendeu? Rótulos. Acho que o fundamental é você curtir a vida. E eu acho que você tem que levar a vida assim, quer ver? Vamos imaginar que eu tenha só mais 5 minutos de vida.
Uhum. Putz, eu estaria muito legal, vibrando. Que Uhum. bom. Vamos imaginar que eu tenha mais 50 anos de vida. Eu estaria também vibrando. Então, eu acho que a gente tem que levar a vida como se a gente fosse fazer a passagem daqui a 5 minutos ou daqui a 50 anos. Por quê? Porque o que importa não vai ser este final. O que importa vai ser a história que a gente está contando, né? É Então, verdade. meu aprendizado que fala, não fica muito projetando. Se você está fazendo 30 anos, feliz aniversário, mas não fica com isso na tua cabeça. Se você está fazendo 15 anos, não fica com isso na tua cabeça. Se você está fazendo 80, também não fica com isso na tua cabeça. Exatamente. Olha, Delete, né? muito bom você ter colocado isso. Hoje, a gente está gravando isso aqui hoje, né? Vai passar na segunda-feira. Hoje é o Uhum. aniversário de um coach meu, queridíssimo, Rafael Colares, que eu mandei uma mensagem bacana para ele, e ele está Uhum. fazendo 28 anos. E Legal. aí ele disse assim para mim: já antecipei a crise dos 30. Aí eu tive que mandar outro áudio para ele. Eu falei: peraí, meu querido, Rafael, para, meu querido. Porque É, na realidade a gente vai ficando velho todos os dias. Essa é, ideia de tempo, essa ideia de que, Luciano, como é que você está se sentindo aos 60? Igualzinho como eu estava me sentindo aos 59, 11 meses e 29 dias, pô. Não mudou nada. Essa é a tua mensagem, eu concordo plenamente com você. Eu vou me beneficiar de cada fase da minha vida. Se eu posso ter direito a uma vaga, pagar meia, eu vou me beneficiar disso. Agora, eu não vou trazer esse peso, essa chancela de que agora eu cheguei nos 40. é, Né? A segunda questão é, qual é a dica que você pode dar? A gente tem que ser breve porque a gente já está terminando o Café Coach, mas qual é a dica para você dar para quem está entrando no mercado de trabalho agora? Isso eu tenho uma dica muito legal. É o seguinte, o trabalho, gente, ele não é o que todo mundo te fala. Você pode se espelhar em todos, você pode entrar, por exemplo, eu posso contratar 30 auxiliares de não sei o quê, tá certo? Auxiliares de escritório. Mas você não vai ser igual a ninguém, entende? Então, para você está entrando no mercado de trabalho, eu quero que você, primeiro, valorize o que você faz. Segundo, que você use essa inteligência que eu estou falando aí, dessa inteligência contextual. Olha em volta, calma, tá? Terceiro, eu quero que você inicie uma trajetória sem comparações. Não vai comparar com seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão mais velho. Cara, vai com toda a motivação, mas me faz um favor. Faz o teu trabalho como se cada dia você estivesse realmente fazendo algo de importante para duas pessoas importantes, para o seu cliente e para você mesmo. Esse é o Uhum. meu conselho que eu Muito bom, dou para quem muito está bom. começando no trabalho. Ô, Alfredo, eu costumo dizer que as pessoas, né, dentro do tripé, tem pessoas que se jogam 80% da sua carga em cima do trabalho, até como uma fuga, porque não conseguem estar É, plenos no apoio do ele comigo mesmo, né, do eu comigo é, mesmo, do eu com o relacionamento, né, dos outros. uhum, é, Então, o trabalho acaba sendo a fuga. Mas eu uhum, diria para você que quando a gente consegue equilibrar esses três apoios, o trabalho tem um papel tão importante de realização, de você poder fazer o que você gosta, porque uhum, normalmente você faz bem aquilo que você gosta. É uma uhum, coisa uhum, de se eu gosto, eu faço bem, se eu faço bem, eu gosto. Então, é, é, eu sempre dou a dica, faça aquilo que você gosta. Está infeliz? Troca. uhum, Nós já uhum, trocamos tantas vezes, né, Alfredo? Engenheiro civil, cálculo estrutural, depois fui para análise de sistemas, depois fui para marketing, depois fui fazer coach, depois virei professor. Quantas coisas a gente já fez? Outro recado, e aí já vem logo a pergunta para você. A terceira pergunta é: com quem está no momento de escolher uma profissão? Porque eu tenho uhum. dito assim, na minha época, na sua época, a gente escolhia uma profissão para a vida toda. Isso tinha um peso gigantesco. Agora não é mais assim. Mas para quem está no momento de escolher, tipo a minha querida linda Alice Mendonça aqui do lado, Uhum. que está nesse momento de escolha, é, É. qual é a sua dica? Tá bom, legal. Eu vou usar um conhecimento que você me passou hoje, o que eu aprendi É? com você Que hoje. bom.
lembra daquilo que você pergunta às pessoas o que você quer e elas não sabem? E diz Uhum. assim, e o que você não quer? E elas sabem. Eu mapearia o seguinte, vou escolher minha profissão. O que eu não quero? Isso, Uhum. entendeu? Uhum. Porque aí vão sobrando poucas alternativas, entende? Então, o meu conselho para quem Por está escolhendo eliminação. é você ir eliminando as possibilidades. Agora, Legal. eu quero também que você me prometa uma coisa. Aham. Feita a escolha, nunca se arrependa dela, porque foi a melhor escolha que você fez no Naquele ponto, momento. naquele momento, mas também, por outro lado, tenha coragem de mudar, Perfeito. entendeu? Tenha coragem de ficar, de manter. Não se arrependa, mas por outro lado, se precisar mudar, mude. Não é por isso que você vai perder 2 ou 3 anos da sua vida. Uhum. Calma, a vida é longa. Boa. Agora, a última pergunta, eu queria te fazer, qual é a dica que você tem para quem... E você? Eu conheço o Alfredo projetando uma máquina de churros recheado na garagem da casa dele. É, você Interessante. convidar amigo íntimo, tem esses problemas do Café Coach, né? Tá certo. Aquele cara que bolou uma máquina e que daqui a É, pouco tinha mais de 10 máquinas é. de café, de fazer o churros Fazer os recheado. churros, né? Isso. Exatamente. E esse cara é um grande empreendedor desde que eu conheço ele. Então, qual é a sua dica? Você hoje que tem empresa nos Estados Unidos, você que vive, eu acho que você está vivendo mais em Miami, agora não com a pandemia, que você está aqui em São Paulo, mas você está vivendo mais nos Estados Unidos do que aqui. É, É. Para quem deseja empreender e ser Uhum. dono do seu próprio negócio, qual é a dica que você, que sempre empreendeu e que hoje você pode contribuir muito com essa dica aí? Eu acho que eu vou surpreender os empreendedores. A última pergunta que você tem que ter é: quanto é que eu vou ganhar? Uhum. Entendeu? Se você quer empreender mesmo de verdade, e eu já empreendi, e já me dei bem, e já me dei mal, tá? Várias vezes. Então, fala um empreendedor aí Todo que já... empreendedor passa por essas experiências, né? A última coisa que você deve fazer é quanto eu vou ganhar. Porque todo mundo pega um papel e começa, nossa, então eu vou vender, sei lá, 50 kibes e não sei o quê, tá. Uhum. Errado. Eu acho que você precisa pensar para fora. Olha e usa a inteligência contextual. Vê se você tem algum apoio do digital. Então, você pode se conectar com o seu mercado de forma digital. Qual é o problema do seu mercado? O que o teu cliente vai resolver quando você empreender? Entendeu? Uhum. Então, você começa por aí, de fora para dentro. Depois, sim, é que você entende qual vai ser o produto, qual vai ser o serviço que você vai fazer e o que é que você pode lucrar com isso. Então, para você que quer empreender, entenda e saiba de uma coisa. A principal competência dos empreendedores é você entender como é que você pode se encaixar num mercado muito competitivo, mas de forma inovadora. Depois você faz os cálculos e pensa quanto você vai ganhar. Mas quando você tiver formatando... E outra coisa, muitas pessoas matam logo o seu empreendimento porque, meu Deus, mas isso não vai dar, isso eu não vou conseguir chegar no faturamento. Calma, porque o faturamento não pode ser a razão da nossa vida. Números são números, tá? O que a gente precisa é viver, é curtir a vida, Curtir a é ser... jornada, né, Alfredo? Exatamente. Tá bom? Alfredo, foi uma delícia. É uma pena que a gente tem que terminar esse café. Vamos fazer um Café, brinde, ó. Fazer a pose isso. agora. Vamos fazer uma pose aqui que depois eu faço um frame. Bota mais do lado assim, ó. Isso. Sorrisão. Show! Meu Oh. amigo, muito bom. Uhum. Como eu falei para você, eu não tinha dúvida que ia ser um enorme prazer e seria um Uhum. desafio encerrar o Café Coach dentro do tempo que eu estabeleci como limite, né? Um beijo para você e, como sempre, eu termino os Cafés Coach coração com coração. Fica com Deus, meu amigo. Muitíssimo obrigado, Alfredo. Tenho certeza que você ajudou a muita gente com as suas dicas, com a sua experiência. E eu, mais uma vez, particularmente, queria te agradecer por tudo, por ter escrito o primeiro livro, por ter ido trabalhar na consultoria, o quanto me alavancou, o quanto de conselho você me deu ao longo da vida e por ser esse amigo maravilhoso, da palma da mão. Da palma da mão.
Olha, você acaba de usar a sua 10ª lição, que é a gratidão. Muito obrigado. Eu também tenho muita gratidão. Muito obrigado, meu Obrigado, viu, amigo. Luciano? Um grande abraço. Fica com Deus.